Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que estão seguindo essas videoaulas sobre filosofia, direitos humanos, nesse novo ciclo que a gente começa e recomeça mais uma vez, um ciclo que acaba e um ciclo que recomeça. Na vez passada, nós começamos a discernir um pouco assim a grande, panoramicamente, como eu gosto de falar, sobre qual que é a ligação entre a filosofia, os direitos humanos e a grande problemática do agronegócio. Ao falar de agronegócio, estou me referindo em termos chaves, que é a questão da reforma agrária, a questão da reforma fundiária das grandes capitais, e a partir desses paradigmas a gente começar a criar um outro paradigma, quer dizer, um paradigma emergente. Mas antes de não entrarmos nesse paradigma emergente, vou explicar um pouco como começa a questão do agronegócio a partir do ano 2000, e que ao mesmo tempo o agronegócio se constitui como fundamento da burguesia, das elites atuais que estão dominando não somente o Brasil, quanto tanto a América Latina, de modo geral, os países que mais produzem alimentos no mundo, como é o caso do Brasil, da Argentina, México, Colômbia, e que não somente através dos alimentos nós somos explorados, sino também através do plantio de certos tubérculos que produzem combustível, que aí tem um outro conceito que se chama agrocombustível. Na vez anterior eu falei sobre o relatório dos direitos humanos no ano de 2020, e aqui tem uma parte interessante que inclusive vai fazer a ligação direta com a lógica mercantil da vida, como a vida tem sido mercantilizada, como tem sido parte da reprodução de um capital acumulativo que se inicia na Idade Moderna com a descoberta do Novo Mundo. Hoje, há exatos 2 anos, a última estatística, figura que as exportações de agronegócio brasileiro alcançaram a cifra de 96 bilhões de dólares de lucro. Entretanto, a arrecadação de imposto de exportação não passou de 16 mil reais. Quer dizer que a cada 96 bilhões de dólares de lucro, isso aqui do ano de 2019, o Estado, o produto interno bruto, apenas fez uma captação de 16 mil reais. Quer dizer que a acumulação primitiva do capital, que começa com um grande saque das riquezas, e que a partir dos fundamentos de Adam Smith, que fala sobre a causa e a natureza da riqueza das nações, para o grande capital manter essa riqueza acumulativa, ela precisa investir menos no Estado e nas questões ligadas às necessidades humanas e aos serviços públicos, como saneamento básico, como água potável,
como luz, energia, ela continua acumulando tanto pior que quando ela começou aqui, desde que vieram os primeiros homens europeus a, digamos assim, a organizar a nossa vida. Até a chegada do primeiro homem europeu, digamos assim, até a chegada de Cristóvão Colombo, a maior parte dos territórios originários de Abya Yala, como é licitamente denominado pelos próprios povos originários, as terras que figuram desde o sul do Canadá até a Patagônia, o modus operandi de vida que eles tinham em nada se assemelha aos modos de produção e de extração das riquezas do solo, desde que o capital acumulativo se ensenhoreia das nossas regiões. Nunca existiu em nenhum lugar do mundo o conceito de nação, a não ser desde a Grécia, com o nascimento dos Estados-nação. Logo dos Estados-nação, ou Estado-nações, começa então a se fundar o que nós hoje conhecemos como repúblicas. A república é o lugar público, quer dizer, é a lógica dos enunciados daqueles que fazem parte do uso do solo, daquele Estado-nação, daquela república na qual a pessoa está vivendo, onde ela mora, onde ela faz sua vida até o dia de sua morte. Entretanto, aqui há uma grande diferença, já o dizia Milton Santos, entre o que é lugar, território, nação, Estado, espaço. A colonização do espaço engalfinhou todos esses outros itens, transformando em lugares especiais, não lugares comuns. Esses lugares específicos, especializados, começaram a ser regidos por uma burguesia nascente que se constitui como dona e proprietária de uma realidade, e que dessa realidade nasce a realidade conceitual, também formulada por esses pequenos grupos privilegiados, por essas pequenas elites, que inclusive já no Mediterrâneo, antes de 1492, já se constituíam como a única verdade a ser seguida pelo establishment. A questão também que se liga ao capital financeiro, que faz parte da acumulação primitiva do capital, que, como eu já disse antes, começa com o saque das riquezas do solo das nações conquistadas, e que começa muito antes da Inglaterra, da Península Ibérica, até da própria Itália. Já começa com a invasão do Peloponeso. Começa, inclusive, um pouco antes, com a queima total da Alexandria. A história vem acumulando horrores atrás de horrores, justamente para fabricar e configurar uma realidade mediante a reunião de 4, 5, 6, 7 que decidem como vai ser o futuro dessas pessoas que vão estar sob a tutela dessa pequena elite corporativa mercantil. Como eles na época, estamos falando do século XIV, naquela época eles não tinham um fundamento ainda que desse licitude a esses atos. Eles esperavam nada mais e nada menos do que René Descartes, fundador inclusive do cartesianismo, que é uma corrente filosófica,
e desde a qual surge o discurso do método, e que esse método se transforma a partir do século XVI na formulação generalizada de todos os países que integraram a grande empreitada conquistadora do que eles chamavam ou chamaram de Novo Mundo, ou seja, América. O que acontece hoje é o mesmo que acontece naquela época, com a única diferença que hoje existem os fundamentos do direito, que começam inclusive com Hegel e Thomas Hobbes, a partir do século XVI e XVII em adiante, e que se solidifica ou se fossiliza com o texto de Adam Smith, Natureza e Causa da Riqueza das Nações. Isso tudo deu espaço para que essas elites corporativas, econômicas, como nós chamamos hoje em dia as multinacionais, se apropriem não apenas ou não somente colonizam o espaço e colonizam o tempo, sino que colonizam as nossas mentes. Logo da colonização do espaço, do tempo e das mentes humanas, ainda vem a colonização do nosso corpo. Lembremos que na Idade Média, falar em direitos humanos era uma coisa absurda, não existiam os direitos humanos na Idade Média. Existia a Inquisição, existia a Torquemada, que fundamentou a crucifixão de Jesus Cristo para ele incinerar, queimar pessoas, porque naquela época o direito era dado nada mais e nada menos que um tal de Deus que ninguém conheceu, mas na qual se formularam N quantidade de coisas, X quantidade de objetivos, porque existia um monarca que era um mensageiro, já que ele tinha conversas, digamos assim, direta com Deus, e que tudo que o monarca dizia e implantava sobre a terra já estava estabelecidos pelas leis divinas da bóveda celestial. Na Idade Média era ridículo falar em direitos humanos, porque não existiam direitos humanos, não existia o direito das crianças, não existia os direitos dos idosos, que nem os idosos existiam, porque os seres humanos chegavam até os 40 anos como muito, e quem tinha uma vida melhor chegava como muito, máximo aos 56 anos de idade. Então, nem sequer se podia falar de pessoas idosas. As crianças, elas eram tratadas tal qual como era tratado um adulto, já tinha que trabalhar e ajudar nas questões de casa, principalmente na área de agricultura, já que se vivia a época feudal. No entanto, o capital já existia como capital, porque os senhores feudais estavam atrelados diretamente a um rei, e cujo rei já estava atrelado diretamente a um papa, que dizia que Deus tinha falado para ele que os monarcas deveriam seguir tal ou qual caminho, porque era o caminho que era melhor para os seus concidadãos, para os súditos do rei. Então os reis repetiam como papagaio, porque o primeiro mensageiro, que era o Papa, que era o único na qual Deus designava que ele deveria ser o mensageiro, e o Papa falava com Deus, diretamente Deus falava assim: olha, você tem que fazer o agronegócio, cara, porque isso aí vai dar vai dar muitas coisas boas para os seres humanos, vai haver uma evolução, uma progressividade da sociedade. E o Papa falava para o monarca, e o monarca dizia aos príncipes: olha, vocês têm que seguir isso aqui porque Deus disse. Hoje, não é Deus que diz, são os próprios homens que estipulam como deve ser levado esse estabelecimento para o bem-estar, suposto bem-estar da população. Entretanto, se a lógica mercantil da época vinha de Deus, de quem hoje provém a lógica mercantilista da vida? Quem são
os que estipulam que a vida deve ser levada desse ou daquele modo, quem é que diz que o paradigma atual derruba os paradigmas anteriores, a filosofia científica, o conhecimento científico, que nos tem levado inclusive a questões catastróficas, como são os insumos químicos, os fertilizantes. A ciência se transformou na senhora ideal de um sistema que ainda hoje continua mercantilizando a vida e achando que tudo tem um preço e um valor. E se esse valor estiver abaixo do que eles estipulam, quer dizer que a lógica de mercado deles não é compatível com a nossa. Nós, seres humanos comuns, mortais comuns, que não temos muito voz, voto, temos de aceitar como verdade única e exclusiva dessa elite corporativa de que a vida ela é nada mais que nada menos um valor de troca e um valor de uso. Isso vai seguindo as velhas regras da economia neoclássica, que acabou transformando tudo, inclusive a vida até de uma formiga, num valor. Valor de uso, valor de troca. Se uma formiga não tem nenhum desses valores, ela não pode ser incluída na lógica de mercado. Mas uma formiga pode ser, sim, incluída na lógica de mercado, colaborando com a acumulação do capital e talvez com a existência de um paradigma emergente criado pelos próprios grupos mercantilistas a fim de transformar a vida de uma formiguinha num valor exato de lucratividade para quem designa ou para quem estabelece normas e regras mercantis. Isso aqui também é uma introdução sobre de como se formam as forças produtivas e quais são os métodos que eles utilizam, pensando ainda que eles estão nos séculos 14, 15, 16, onde tudo tem que ter uma utilidade. Aí então entra o binômio inútil, útil, inútil, que é útil para a vida de quem, e aquilo que não é útil tem de ser descartado. Se nós continuarmos nessa mesma lógica, nós chegamos no ano de 2020, onde hoje tem um relatório aqui dos direitos humanos, na qual os próprios que escrevem esse livro, eles falam que a lógica do mercado está chegando no seu ponto culmine, no seu ponto, digamos assim, na ponta do iceberg, onde a própria vida já não tem um sentido de valor, de lucro, de valor de uso e valor de troca, ou valor de troca e valor de uso, senão que a morte agora tem um valor de troca e um valor de uso, ou seja, de utilidade. Se até antes do século XXI a vida era mercantilizada, hoje a vida e a morte se transformaram em formas de produção em massa que continua dando lucro a uma pequena elite econômica que se estabeleceu a partir de leis, de estatutos, de normas, de regras implantadas por eles mesmos, ou seja, por aquela pequena burguesia que nasceu muito ingênua, muito inofensiva nos fins da idade feudal, para se transformarem hoje em deuses. Hoje, eles são os deuses de todo esse sistema que nós estamos vivendo, inclusive nessa época de pandemia
que é mais um holocausto que nós estamos vivendo, dentre tantos outros que a humanidade já o viveu. Até aqui essa segunda parte desse ciclo sobre filosofia, direitos humanos e agronegócio. Já no próximo encontro, eu vou colocar na existência de um novo paradigma, a existência paralela a esse paradigma, que são dos povos oprimidos desde há mais de 500 anos e cujos saberes estão pouco a pouco saindo à superfície e sendo conhecido por todas, por todos, por todes, para que a partir daí, da nossa situação como sul global, oprimido, e ainda por cima, mercantilizando a nossa morte, nós possamos, com esses fundamentos, colocar um ponto final nessa macabra situação que nós vivemos a nível mundial, de forma geral. Muito obrigado para todos, para todas. Eu espero na próxima edição desses vídeos e agradeço de antemão quem quiser fazer um comentário, sugerir alguma coisa, curtir, fazer uma crítica e também uma cooperação, já que aqui nós temos que subsistir diante desse holocausto que nós estamos vivendo, e aí também está isso que eu disse antes sobre a necessidade de viver melhor qualidade de vida, melhor alimentação, as necessidades básicas humanas que já deveriam estar resolvidas hoje, mais que nunca, com todas as riquezas que a humanidade gerou, ainda nós todos, de modo geral, não temos acesso. Muito obrigado.